Saudação fraternal a todos e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa nos guiar pela caminhada hoje e sempre. Vamos conhecer neste vídeo mais uma lição do livro Minutos com Chico Xavier, um livro escrito por José Carlos de Luca. Vamos avançar para a lição número 6 de título Feche a porta do mal, abre aspas. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes, do livro Paz e Renovação, livro recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O mal não vem de Deus, por isso Deus não pune nem castiga, Deus nos ama. O mal vem do homem que não respeita as leis divinas. O mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Muitas vezes somos mais obedientes às leis de trânsito do que às leis de Deus. Quando compramos um eletrodoméstico, devemos seguir as instruções do fabricante para o bom uso do aparelho. Da mesma forma, precisamos seguir as instruções do nosso Criador para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Bezerra de Menezes traça um excelente roteiro para a libertação dos problemas que criamos para nós próprios. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem. Crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor, ser um servidor no lar, no trabalho e na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Sigamos a orientação espiritual e mudemos logo de posição na vida. Deixemos a posição de agentes da sombra, da negatividade e da maldade. Vamos nos comprometer com o bem e veremos que o bem fará muito bem a nós próprios. Vamos então, a partir desta excelente lição, meditarmos um pouquinho só sobre esse tema que é o mal. Afinal de contas, o que é o mal? Aonde está o mal? De onde vem o mal? E eu tenho dentro de mim algum caractere do mal? Eu tenho o mal dentro de mim? Ou eu já consegui vencer essa etapa? Interrogação. São só apenas algumas questões importantes que, se por ela nós avançarmos, nos ajudarão no autoconhecimento. Que é disso que se trata essa lição, esse estudo, este vídeo. E todos os vídeos e estudos que estão aqui no canal Ser Espiritual. Todos têm uma intenção, que é o nosso autoconhecimento, a conquista do autoconhecimento. Que eu só vou conseguir
Me melhorar se eu me conhecer. Se eu entender onde está a minha fragilidade e a minha potencialidade. Então, o que é o mal? O mal é uma força. Como o bem é uma força. São antagônicos. Estão em lados opostos, cantos opostos. De um lado eu tenho o mal, que é uma força, uma potência. Do outro lado eu tenho o bem, uma força, uma potência. Dentro de mim, eu tenho o bem? Claro que eu tenho o bem. Então eu tenho uma potência dentro de mim? Tenho. Eu tenho o mal dentro de mim? O caráter do mal eu tenho dentro de mim? Respondendo por mim, apenas por mim, sim, eu tenho. E aí cada um responde por si. Cada um identifique-se e responda o que há dentro de si. Então eu por mim, sim, eu tenho o caráter do mal, que é uma força, uma potência. Então eu tenho duas potências dentro de mim. De um lado e do outro lado. Qual está prevalecendo? Depende. Qual eu tenho alimentado? Busquemos a antiga parábola, ou história, ou conto, enfim, do lobo. Dentro de nós temos dois lobos. O lobo do mal e o lobo do bem. Um dos dois vai ganhar força e sobrepujar o outro. Qual vai superar o adversário? Qual lobo? O que eu alimentar mais. Se eu der mais alimento ao lobo do mal, a potência da maldade vai sobrepujar a potência do bem. E vice-versa. Alimente o bem e o bem vai superar, vai dominar o mal. Onde existe o mal, o bem está ausente. Onde existe o bem, o mal foi retirado. Eu preciso observar as minhas escolhas, meus desejos, minhas inclinações, minhas falas, meus pensamentos. E assim eu consigo identificar o que há dentro de mim. O que há dentro de mim? A lição nos convida a essa reflexão. Título dela: Feche a porta do mal. Feche a porta, ele diz. E naturalmente, onde há uma porta, nós já imaginamos que há uma situação de dentro e fora, interno e externo. Porque onde há uma porta, há um ambiente dentro da porta e do lado de fora da porta. De que ambiente ele está falando? Do nosso íntimo, do nosso eu, da nossa, entre aspas, vida, nossa vida. Como ele diz, o mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta. Então eu tenho uma porta que vai dar acesso ou vai negar o acesso. Quem controla essa porta? A chave, não é isso? Toda porta precisa ter uma chave. A chave que abre, a chave que fecha. Quem detém o poder da chave? O dono da casa. A casa mental, a casa íntima, a casa do espírito. É a minha casa. É a minha edificação, é o meu prédio. E para entrar nessa casa, eu tenho a chave. Eu escolho, você entra, você não entra. Você não. Fica do lado de fora. Você vem para dentro. Eu escolho, porque eu tenho a chave. Mas se eu deixo a porta da minha casa aberta, entra quem quer, a hora que quiser, entra e sai.
E aí vira o que a gente conhece como casa da mãe Joana. Entra qualquer um, sai qualquer um. Então, a primeira coisa, controle do que há dentro de mim. O que eu quero manter dentro de mim? O que eu quero que acesse o meu interior? E o que eu quero negar de acesso? Eu escolho. Quando eu escolho, eu tomo conta da minha vida. Eu tenho esse poder me foi dado pelo livre-arbítrio. É a escolha. Eu tenho esse poder. Então eu escolho não. Ansiedade na minha casa mental não entra. Ela vai bater na porta. Eu não deixo entrar. Depressão, ela vai esmurrar, vai chutar a porta. Não vai entrar. Porque eu estou escolhendo. Mas é uma luta? Claro que é uma luta. É uma disputa? É uma disputa. É uma disputa. Porque a ansiedade, a depressão, não são coisas boas. Se não são coisas boas, não vem de Deus. Se não vem de Deus, não estão em conexão com as leis de Deus. Então não serve para mim. Mas eu preciso lutar, porque esse lobo do mal, ele está lutando com o lobo do bem. É diário isso. É diário. Todos os dias, todas as horas, essa luta, esse enfrentamento acontece. Eu preciso estar atento. Lembremos, orai e vigiai. Orai para trazer para perto de nós os bons espíritos, mas vigiemos as nossas escolhas. Porque não adianta estar cercado por 1000 Jesus e as minhas escolhas forem as piores. É diariamente esse embate. Não é uma vez por semana, por mês, por ano. É todo dia que acontece essa luta. Então eu tenho a chave. Fecha a porta para o mal. Ou a porta do mal. Fecha a porta. O mal aqui, ele não vai prosperar. Mas o que é o mal? De onde vem o mal? Onde está o mal? Algumas perguntas. O mal não vem de Deus. Se o mal não vem de Deus, não é uma criação de Deus, é naturalmente uma criação do homem. Então, o mal, a maldade, ela é uma criação do homem mau. E que pode desaparecer quando o mal desaparecer dentro do homem. Para que eu faça com que a sombra deixe de existir, basta eu iluminar aquela sombra. O mal é a mesma coisa. Troca-se o mal pelo bem, a atitude maldosa pela atitude bondosa, e aí haverá a extinção do mal. O mal não vem de Deus. Deus não pune nem castiga. E sim, não pune nem castiga. As leis estabelecidas por Deus organizam as nossas evoluções. Quando eu estou a favor da lei, eu estou naturalmente me afastando de qualquer punição ou castigo. Mas, muitas vezes, somos mais obedientes às leis do trânsito do que às leis de Deus. E é mesmo. Porque a gente materializa muito. A gente se apega muito às questões que são menos importantes. O que é mais importante? A lei de Deus ou a lei que organiza o trânsito? A lei de Deus é mais importante. Quando eu estou dirigindo um carro, uma moto, um veículo qualquer, eu preciso respeitar as leis de trânsito para não sofrer uma infração. Mas eu só vou respeitar a lei de trânsito se eu respeitar a lei de Deus. Porque eu posso pegar um veículo e não respeitar limite de velocidade,
não respeitar a direção das vias, não respeitar nada. O que vai acontecer nesse caso? É o que a gente observa nos noticiários. Um homem que estava correndo com o seu veículo caro, de alta potência, em alta velocidade, atropelou uma mulher, atropelou um homem, bateu num carro, causou a morte desse, causou a morte daquele. Esses relatos se repetem. Por quê? Porque aquele que dirigiu o carro não respeitou a lei de trânsito. Mas o buraco é mais embaixo. Aquele que não respeitou a lei de trânsito, ele antes desrespeitou as leis de Deus. Quer ver? Peguemos então um homem que com seu veículo caríssimo, em alta velocidade causou um acidente grave. É um evento que aconteceu. Este homem que estava dirigindo em alta velocidade, ele estava fazendo o quê? Ele estava indo levar cesta básica para quem tem fome? Ele estava indo levar alguém, algum morador de rua que estava passando mal ao hospital? Ele estava levando algum necessitado que ele não conhecia a um ponto de auxílio? Ele estava indo praticar um ato de caridade, de bondade, de benevolência? Não, não estava. Normalmente, esses casos se dão porque a pessoa pega o seu carro, muitas vezes alterada, drogas, bebidas, enfim, e causa o acidente. Um traço de egoísmo. E o egoísmo faz parte do caráter da maldade. Então, quem tem esse caráter de maior ou menor grau está distante da lei de Deus, porque é egoísta. Quem é egoísta não pratica a lei de Deus. Mas qual é a lei de Deus? Ou quais são as leis de Deus? Livro dos Espíritos. Vejamos aqui, no índice geral, eu vou trazer algumas, quer ver? Lei natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, entre outras. São algumas que o plano mais alto nos mostrou, nos entregou. Então eu preciso verificar o que há dentro de mim. O mal está dentro de mim? O caráter do mal está dentro de mim? Eu respeito mais qual lei? A lei da sociedade, a lei civil, a lei do trânsito? E esqueço a lei de Deus? Porque o que é a lei de Deus? É a diretriz para que a gente acesse o melhor, o bem, a luz, a felicidade, a alegria, a paz. O mal vem do homem que não respeita as leis de Deus. É isso mesmo. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 630, nós temos como se pode distinguir o bem do mal. Então, tudo bem. Então, eu quero entender isso. Como é que eu vou distinguir o bem do mal? Resposta. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Simples. Olha como é simples isso. E é exatamente o que nos diz a lição. O mal vem do desrespeito às leis de Deus. Aqui temos isso. O bem é aquilo
ou tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Se afastou, não cumpriu, não seguiu a lei de Deus, é o mal. Por isso que eu, por mim mesmo, digo que muitas vezes eu me afasto da lei de Deus. Por que eu me afasto? Porque eu quero? Não. Porque eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E às vezes a gente acaba infringindo a lei de Deus. Mas, tudo bem. Entendi que eu tenho dentro de mim o caráter do mal. Eu tenho o egoísmo, eu tenho o orgulho, eu tenho a avareza, a soberba, eu tenho a petulância, enfim, eu tenho vários traços. Em que momento, então, o mal entrou em minha vida? Olha que boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Quando foi que o mal entrou na minha vida? Foi agora? Foi ano passado? Foi antes do Covid-19? Foi quando o carro bateu em mim? Ou foi quando eu fui assaltado? Quando que o mal entrou na minha vida? Nós temos que entender que, primeiro ponto, aqui no texto, nós temos o mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta. O mal que entrou em nossa vida encontrou acesso liberado ao meu íntimo. Mas o que é a nossa vida? Interrogação. Me responda você. O que é a nossa vida? O que é a minha vida? O que é a vida? O que é estar vivo? Estar vivo é existir. Existir, ponto. Então a vida passa a ser a existência do ser. Quando começou a minha existência? Há 50 anos atrás? Há 20 anos atrás? Há 80 anos atrás? Não. Nós temos inúmeras experiências no plano físico e no plano espiritual. Somos seres milenares que passamos por N barreiras, N etapas, N situações distintas e diversas. E chegamos até aqui. Então podemos entender que a vida é um prédio, uma construção. É um prédio que está sendo construído. Cada etapa, cada reencarnação, coloquemos assim, é um andar, é um pavimento. Então eu estou agora aqui construindo um novo pavimento. Eu olho para baixo, tem um monte de andar, que é tudo que eu já construí, tudo que eu já caminhei, tudo que eu já percorri, tudo que eu já vivi. Andar a andar eu vou, se preferir uma escada, que seja, um prédio, uma escada, nós estamos subindo. Em qual andar, em qual degrau, o mal entrou em mim? Me contaminou. Qual? Não sabemos. Não sabemos. Mas ele foi aos poucos penetrando na nossa edificação. Então aqui ele está. Essa é a nossa vida. E a nossa vida é permeada por N situações que ocorreram no passado e que ocorrem agora. Então, sim, o mal penetrou na nossa casa íntima, no nosso prédio íntimo, no nosso eu mais profundo. E ele aí está. Por que ele está aí? Por que o mal ainda habita em mim? O próprio Paulo, disse,
O bem que eu quero fazer eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu ainda faço. Quer dizer, ele quer fazer o bem, mas ele não faz. Paulo nos falou isso. Paulo de Tarso. Mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Por quê? Porque nós estamos habituados ao mal. É um hábito. Nós estamos acostumados a alimentar as pequenas maldades do dia a dia. Sim, existem maldades grandes, gigantescas. E essas estão nos noticiários e nas páginas da história da humanidade. Mas, vamos lá. Olha o autoconhecimento. Voltemos os canhões, né, para nós mesmos. E as pequenas maldades que praticamos em nosso dia a dia. São essas que alimentam a maldade que é dentro de nós. Por isso que nós ainda temos a maldade como uma potência, uma força dentro de nós. Pequenas maldades que sim, a praticamos. As, no plural, praticamos. Na questão 634, antes de voltarmos para a lição, vejamos. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral, e nós estamos falando do mal moral. Mal moral. Que é esse, da pequena maldade. A pequena maldade. Então eu provoco uma pessoa aqui, eu dou uma fechada no carro ali, eu sou mal educado acolá. Então eu vou praticando pequenas ações maldosas. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Olha que legal. Então Deus não poderia ter feito o homem melhor sem o mal, sem ele fazer, né, essas gigantes que ele faz. Deus não poderia ter melhorado esse molde aí, essa fórmula? Resposta. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Questão 115. A gente vai nela já já. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Aí é a resposta. Tanto pior para ele se torna mal. Se eu escolho o lobo do mal, a potência do mal, alimentar o mal, isso volta para mim. Piora as coisas na minha vida. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo, para que a gente experimente o gosto amargo da maldade, do arrependimento, do remorso, do erro, da necessidade de pedir perdão, de refazer o caminho, de se melhorar. Então eu preciso entender esses dois lados, essas duas potências, para escolher por mim mesmo. É isso que Deus quer. Deus não quer um robozinho que ele fica controlando. Ou Deus não quer que ele controle a porta. Deus te dá a chave, ó. A chave é sua. A chave é sua. Você deixa entrar o que você quiser. E você fecha a porta para o que você quiser. Mas de tudo que fizeres terás que dar conta. É a lei. É a lei de responsabilidade.
Mas o bem e o mal são absolutos para todos os homens? É absoluto? A questão 636. Resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, então nós todos somos iguais perante Deus. Temos as mesmas potencialidades e possibilidades. Mas o mal depende sobretudo da vontade que se tem de fazê-lo. Eu estou com vontade de praticar as pequenas maldades? As pequenas discussões, falar mal desse, falar mal daquele, reclamar do chefe, da colega de trabalho, do vizinho. E são pequenas maldades que alimentam pequenas maldades. Depende da vontade de fazer. Não tenho vontade de fazer isso. Não tenho vontade de fazer aquilo. Quem é que escolhe? A própria pessoa. O bem é sempre bem. O mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Uma palavra importante essa, não? Responsabilidade. Pensemos um instante. Eu tenho tido responsabilidade perante as leis maiores? Tenho sido responsável ou tenho sido irresponsável? Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Então, a partir daqui nós temos um caminho, uma ideia. Então eu tenho o caráter do mal dentro de mim. O que eu devo fazer? Porque eu não quero isso. Para mim já deu. Eu quero então agora que esse caráter desapareça. Temos aqui um caminho. Esquecer o mal. Esqueça todo o mal que fizeram para ti. É um primeiro passo. Porque o mal gera o mal. O bem gera o bem. O mal alimenta o mal. O bem alimenta o bem. Esquecer o mal. Varrer mágoas. A mágoa é algo muito sério. Mágoa, culpa, melindre e trauma. Varrer. De novo, a chave. Então, na minha casa mental, eu abro a porta para a culpa entra. Tchu, 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 tchu. Eu abro a porta para a mágoa, tchu, 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 tchu. A mágoa entrou, já tem 2 habitantes. São bons esses habitantes? Esses parceiros de caminhada, mágoa e culpa, são bons. Depois eu abro a porta e entra o melindre. Ah, o melindre. Barra capricho, né? Abro a porta, eu deixo aberta. E aí junto do melindre entra o trauma. Tenho 4 companheiros. 4 companheiros. Que são bons de caminhada. A gente vai escolher. A chave você tem, eu tenho. Mas além de esquecer, e aqui é importante agora, além de esquecer o mal, precisamos fazer o quê, pessoal? Então eu esqueci o mal, então fechei a porta, não entra trauma, melindre, capricho, culpa, mágoa, tristeza, nada vai entrar. Beleza. O que mais eu preciso fazer? Só isso resolve? Não. Não. Porque eu deixo a minha casa mental vazia, e Jesus já disse que quando a gente expulsa da nossa casa mental as porcarias, a casa mental precisa ser ocupada por coisas boas. Senão, as porcarias retornam pioradas, potencializadas. Então,
precisamos, além de não praticar o mal, de fazer uma faxina mental, emocional, sentimental, faxina. Vamos faxinar essa casa aí. Beleza. Fez isso, agora precisamos crer no bem. Crer, acreditar que aquela potência, aquela força está ali. Precisamos alimentá-la. Crer na vitória, na minha vitória. Crer na minha cura. Crer na minha saúde. Crer na minha prosperidade. Crer na minha harmonia familiar. Crer na minha felicidade. Não é uma crença vazia. Para que a minha edificação exista, eu preciso construir. O que eu ponho dentro da construção? É o que ele está falando aqui. Acredite em você, mas trabalhe no bem, alimente o bem. Toda essa crença positiva se conquista quando nos dispusemos, ou dispomos, melhor dizendo, a servir, pessoal. Servir é trabalhar, servir com amor. É a receita, facinho, receita aqui de Bezerra de Menezes. Servir com amor, servir no lar, no trabalho, na comunidade, onde nós estivermos. Sirva, auxilie, ensine, ampare, acolha, ouça. Tenha uma boa palavra. Isso é servir. E quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma tal energia que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. O bem leva ao progresso. O mal retém o homem e o segura e não há progresso. É escolha. Eu quero progredir, então preciso alimentar o bem. Sigamos a orientação espiritual e mudemos logo de posição de vida. E deixemos a posição de agentes da sombra, da negatividade e da maldade. Agentes da sombra, da negatividade e da maldade. A gente está assim? Eu sou um agente desse aqui? Da sombra, da negatividade, da maldade? Eu sou? Se eu sou, meu Deus, é a hora de mudar agora. Porque não é bom. Vamos nos comprometer com o bem e veremos que o bem fará muito bem a nós próprios. Nós temos ainda, sobre esse tema, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, algumas perguntas sobre o bem e o mal. Vamos passar rapidamente sobre algumas, porque é importante. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? É a questão 120. Todo mundo passa pelo mal para alcançar o bem? Resposta. Não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Então nós passamos pelo estágio da ignorância. O mal é opção, é escolha. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Olha que pergunta boa. 1, 2, 1. Por que alguns escolheram o bem e outros o mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? É 1, 2, 3. Resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos?
Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Muito material. E começamos a entender mais claramente a questão de que o mal é uma escolha. Eu escolho aonde eu potencializo, o que eu potencializo, quando eu potencializo e para o que eu potencializo o bem ou o mal. E por fim, enfim, o mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Está aqui. O Evangelho. O que é o Evangelho, pessoal? Diretrizes morais para a nossa elevação, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Diretrizes morais. Quando eu me coloco como um descompromissado em relação ao Evangelho, eu abro as portas para que entrem situações péssimas e sentimentos e emoções terríveis na minha casa mental. Eu escolho. De novo, por fim. Ela aqui, ó. Cada chave abre uma porta. Que possamos nós realizar as melhores escolhas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.